Capítulo 11. A bruxa, por influência sugestiva da loucura de Marciana, piorou do juízo e tentou incendiar o cortiço. Enquanto os companheiros o defendiam a unhas e dentes, ela, com todo o disfarce, carregava palha e sarrafos para o número 12 e preparava uma fogueira. Felizmente acudiram a tempo, mas as consequências foram do mesmo modo desastrosas, porque muitas outras casinhas, escapando como aquela ao fogo, não escaparam à devastação da polícia. Algumas ficaram completamente assoladas. E a coisa seria ainda mais feia, se não vier o providencial aguaceiro apagar também o outro incêndio ainda pior, que, de parte a parte, lavrava nos ânimos. A polícia retirou-se sem levar nenhum preso. A iriam todos à estação. Deus te livre. Demais. Para quê? O que ela queria fazer, fez. Estava satisfeita. Apesar do empenho do João Romão, ninguém conseguiu descobrir o autor da sinistra tentativa, e só muito tarde cada qual cuidou de pregar olho, depois de reacomodar, entre plangentes lamentações, o que se salvou do destroço. O tempo levantou de novo à meia-noite. Ao romper da aurora já muita gente estava de pé e o vendeiro passava uma revista minuciosa no pátio, avaliando e carpindo, inconsolável e furioso, o seu prejuízo. De vez em quando soltava uma praga. Além do que escangalharam os urbanos dentro das casas, havia muita tina partida, muito giral quebrado, lampiões em fanicos, hortas e cercas arrasadas. O portão da frente e a tabuleta foram reduzidos a lenha. João Romão meditava, para cobrir o dano, carregar um imposto sobre os moradores da estalagem, aumentando-lhes o aluguel dos cômodos e o preço dos gêneros. Viu-se numa dobadoura durante o dia inteiro. Desde pela manhã dera logo as providências para que tudo voltasse aos seus eixos. O mais depressa possível, mandou buscar novas tinas, fabricar novos giraus, consertar os quebrados, pôs gente a remendar o portão e a tabuleta. Ao meio-dia, teve de comparecer à presença do subdelegado na secretaria da polícia. Foi mesmo, em mangas de camisa e sem meias. Muitos do cortiço o acompanharam, quer por espírito de camaradagem, quer por simples curiosidade. Uma verdadeira patuscada esse passeio à cidade. Parecia uma romaria. Algumas mulheres levaram seus pequenitos ao colo. Um magote de italianos ia à frente, macarroneando, a fumar cachimbo. Alguns cantavam. Ninguém tomou o bonde. E por toda a viagem discutiram e altercaram em grande troça, comentando com gargalhadas e chalaças gordas o que iam encontrando, a chamar a atenção das ruas por onde desfilava a ruidosa farândola. A sala da polícia encheu-se. O interrogatório, exclusivamente dirigido a João Romão, era respondido por todos a um só tempo, a despeito dos protestos e das ameaças da autoridade, que se viu tonta. Nenhum deles nada esclarecia e todos se queixavam da polícia, exagerando as perdas recebidas na véspera. A respeito de como se travara o conflito e quem o provocara, o taverneiro declarou que nada podia saber ao certo, porque na ocasião se achava ausente da estalagem. De que tinha certeza era de que as praças lhe invadiram a propriedade e puseram em cacos tudo o que encontraram, como se aquilo lá fosse roupa de francês. Bem feito! Bradou o subdelegado. Não resistissem. Um coro de respostas assanhadas levantou-se para justificar a resistência. Estavam mais que fartos de ver o que pintavam os morcegos, quando lhes não sai alguém pela frente. Esbodegavam até a última, só pelo gostinho de fazer mal. Pois então uma criatura, porque estava a divertir-se um bocado com os amigos, havia de ser aperreada que nem boi ladrão? Tinha lá jeito? Os rolos era sempre a polícia quem os levantava com as suas fúrias. Não se metesse ela na vida de quem vivia sossegado no seu canto e não seria tanto barulho. Como de costume, o espírito de coletividade, que unia aquela gente em círculo de ferro, impediu que transpirasse o menor vislumbre de denúncia. O subdelegado, depois de dirigir-se inutilmente a um por um, despachou o bando, que fez logo a sua retirada, no meio de uma alacridade mais quente ainda que a da ida. Lá no cortiço, de portas adentro, podiam esfaquear-se à vontade, que
Nenhum deles, e muito menos a vítima, seria capaz de apontar o criminoso, tanto que o médico, que, logo depois da invasão da polícia, desceu da casa do Miranda à estalagem, para socorrer Jerônimo, não conseguiu arrancar deste o menor esclarecimento sobre o motivo da navalhada. Não fora nada. Não fora de propósito. Estavam a brincar e suceder aquilo. Ninguém tivera a menor intenção de fazer-lhe moça. Rita mostrou-se de uma incansável solicitude para com o ferido. Foi ela quem correu a buscar os remédios, quem serviu de ajudante ao médico e quem serviu de enfermeira ao doente. Muitos lá iam, demorando-se um instante, para dar fé. Ela, porém, desde que Jerônimo se achou operado, não lhe abandonou a cabeceira. Ao passo que Piedade, aflita e atarantada, não fazia senão chorar e arreliar-se. A mulata, essa não chorava, mas a sua fisionomia tinha uma profunda expressão de mágoa enternecida. Agora toda ela se sentia apegar-se àquele homem bom e forte, aquele gigante inofensivo, aquele Hércules tranquilo que mataria o firmo com uma punhada, mas que, na sua boa-fé, se deixará navalhar pelo Facínora. E tudo por causa dela. Só por ela. Seu coração de mulher rendia-se, cativo a semelhante dedicação ensanguentada e dolorosa. E ele, o mísero, interrompia as contrações do rosto para sorrir defronte dos olhos enamorados da baiana, feliz naquela desgraça que lhe permitia gozar dos seus carinhos. Tomava-lhe as mãos e cingia-lhe a cintura, resignado e comovido, sem uma palavra, sem um gesto, mas a dizer bem claro, na sua dor silenciosa e quieta de animal ferido, que a amava muito, que a amava loucamente. Rita afagava-o, já sem a menor sombra de escrúpulo, tratando-o por tu, ameigando-lhe os cabelos sujos de sangue com a polpa macia da sua mão feminil. Ali mesmo em presença da mulher, dele, só faltava beijá-lo com a boca, que com os olhos o devorava de beijos ardentes e sequiosos. Depois da meia-noite dada, ela e Piedade ficaram sozinhas velando-o enfermo. Deliberou-se que este iria pela manhã para a ordem de Santo Antônio, que era irmão. E, com efeito, no dia imediato, enquanto o vendeiro e seu bando andavam lá às voltas com a polícia, e o resto do cortiço formigava, tagarelando em volta do concerto das tinas e giraus, Jerônimo, ao lado da mulher e da Rita, seguia dentro de um carro para o hospital. As duas só voltaram de lá à noite, caindo de fadiga. De resto, toda a estalagem estava igualmente prostrada e morrendo pela cama, se bem que nesse dia as lavadeiras em geral gazeassem o trabalho, as que tinham roupa com mais pressa foram lavar fora ou arrastaram bacias de banho para debaixo das bicas. A falta de melhor vasilha para o serviço. Discutiu-se a campanha da véspera sem variar o assunto. Aqui era um que lembrava suas proezas com os urbanos, descrevendo entusiasmados pormenores da luta. Ali, outro repetia, cheio de empáfia, os desaforos que dissera depois nas bochechas da autoridade. Mas adiante trocavam-se queixas e recriminações, cada qual, mulheres e homens, sofrerá o seu prejuízo, ou a sua arranhadura, e mostravam entre si, numa febre de indignação, os objetos partidos ou a parte do corpo escoriada. Mas às 9 da noite já não havia viva alma no pátio da estalagem. A venda fechou-se um pouco mais cedo que de costume. Bertoleza atirou-se ao colchão. Estrompada, João Romão recolheu-se junto dela, porém não conseguiu dormir. Sentia calafrios e pontadas na cabeça. Chamou pela amiga, a gemer, e pediu-lhe que lhe desse alguma coisa para suar. Supunha estar com febre. A crioula só descansou quando, muitas horas adiante, depois de mudar-lhe a roupa, o viu pegar no sono, e daí a pouco, às 4 da madrugada, erguia-se ela, com estalos de juntas, a bocejar, fungando no seu estremunhamento pesadão, e pigarreando forte. Acordou o caixeiro para ir ao mercado, gargarejou um pouco, d'água à torneira da cozinha e foi fazer fogo para o café dos trabalhadores, riscando fósforos e acendendo cavacos num fogareiro, donde começaram a borbotar grossos novelos de fumo espesso. Lá fora clareava já, e a vida renascia no cortiço.
A luta de todos os dias. Continuava, como se não houvera interrupção. Principiava o burburinho. Aquela noite, bem dormida punha-os a todos de bom humor. Pombinha, entretanto, nessa manhã acordara abatida e nervosa, sem animo de sair dos lençóis. Pediu café à mãe, bebeu, e tornou a abraçar-se nos travesseiros, escondendo o rosto. Não te sentes melhor hoje, minha filha? Perguntou-lhe Dona Isabel, apalpando-lhe a testa. Febre não tens. Ainda sinto o corpo mole, mas não é nada. Isto passa. Foi de tanto gelo que tomaste em casa de madama. Não te dizia? Agora, o melhor é dar-te um escaldapés. Não, não, por amor de Deus. Daqui a pouco estou em pé. Às 8 horas, com efeito, levantava-se e fazia, indolentemente, o alinho da cabeça, defronte do seu modesto lavatório de ferro. Dir-se-ia sem forças para a menor coisa. Toda ela transpirava uma contemplativa melancolia de convalescente. Havia uma doce expressão dolorosa na limpidez cristalina de seus olhos de moça. Enferma, um pobre sorriso pálido a entreabrir-lhe as pétalas da boca, sem lhe alegrar os lábios, que pareciam ressequidos à míngua de beijos de amor. Assim, delicada planta murcha, languece e morre, se carinhosa borboleta não vai sacudir. Sobre ela as asas prenhes de fecundo e dourado pólen. O passeio à casa de Léonie fizera-lhe muito mal. Trouxe de lá impressões de íntimos vexames, que nunca mais se apagariam por toda a sua vida. A cocote recebeu-a de braços abertos, radiante com apanhá-la junto de si. Naqueles divãs fofos e traidores, entre todo aquele luxo extravagante e requintado, próprio para os vícios grandes, ordenou à criada que não deixasse entrar ninguém, nem mesmo o bebê, e assentou-se ao lado da menina, bem juntinho uma da outra, tomando-lhe as mãos, fazendo-lhe uma infinidade de perguntas, e pedindo-lhe beijos, que saboreava gemendo, de olhos fechados. Dona Isabel suspirava também, mas de outro modo, na sua parva compreensão do conforto, aqueles impertinentes espelhos, aqueles móveis, casquilhos e aquelas cortinas escandalosas arrancavam-lhe saudosas recordações do bom tempo e avivavam a sua impaciência por melhor futuro. Ai! Assim Deus quisesse ajudá-la. Às 2 da tarde, Léonie, por sua própria mão, serviu às visitas um pequeno lanche de foie gras, presunto e queijo, acompanhado de champanha, gelo e água de seltz, e, sem se descuidar um instante da rapariga, tinha para ela extremas solicitudes de namorado, levava-lhe a comida à boca, bebia do seu copo, apertava-lhe os dedos por debaixo da mesa. Depois da refeição, Dona Isabel, que não estava habituada a tomar vinho, sentiu vontade de descansar o corpo. Léonie franqueou-lhe um bom quarto, com boa cama, e, mal percebeu que a velha dormia, fechou a porta pelo lado de fora, para melhor ficar em liberdade com a pequena. Bem, agora estavam perfeitamente a sós. Vem cá, minha flor, disse-lhe, puxando-a contra si e deixando-se cair sobre um divã. Sabes, eu te quero cada vez mais. Estou louca por ti. E devorava-a de beijos violentos, repetidos, quentes, que sufocavam a menina, enchendo-a de espanto e de um instintivo temor, cuja origem a pobrezinha, na sua simplicidade, não podia saber qual era. A cocote percebeu seu enleio e ergueu-se, sem largar-lhe a mão. Descansemos nós também um pouco, propôs, arrastando-a para a alcova. Pombinha sentou-se, constrangida, no rebordo da cama e, toda perplexa, com vontade de afastar-se, mas sem animo de protestar, por acanhamento, tentou reatar o fio da conversa, que ela sustentava um pouco antes, à mesa, em presença de Dona Isabel. Léonie fingia prestar-lhe atenção e nada mais fazia do que afagar-lhe a cintura, as coxas e o colo. Depois, como que distraidamente, começou a desabotoar-lhe o corpinho do vestido. Não. Para quê? Não quero despir-me. Mas faz tanto calor. Põe-te a gosto. Estou bem assim. Não quero. Que tolice a tua. Não vês que sou mulher, tolinha? De que tens medo? Olha, vou dar exemplo.
E, num relance, desfez-se da roupa e prosseguiu na campanha. A menina, vendo-se descomposta, cruzou os braços sobre o seio, vermelha, de pudor. Deixa! Segredou-lhe a outra, com os olhos envesgados, a pupila trêmula. E, apesar dos protestos, das súplicas e até das lágrimas da infeliz, arrancou-lhe a última vestimenta e precipitou-se contra ela, a beijar-lhe todo o corpo, a empolgar-lhe com os lábios o róseo bico do peito. Oh! Oh! Deixa disso! Deixa disso! Reclamava Pombinha, estorcendo-se em cócegas e deixando ver preciosidades de nudez fresca e virginal que enlouqueciam. A prostituta. Que mal faz? Estamos brincando. Não, não, balbuciou a vítima, repelindo-a. Sim, sim, insistiu Léonie, fechando-a entre os braços, como entre duas colunas, e pondo em contato com o dela todo o seu corpo nu. Pombinha arfava, relutando, mas o atrito daquelas duas grossas pomas, irrequieta sobre seu mesquinho peito de donzela impúbere e o rogar vertiginoso daqueles cabelos ásperos e crespos nas estações mais sensitivas da sua feminilidade, acabaram por foguear-lhe a pólvora do sangue, desertando-lhe a razão. Ao rebate dos sentidos. Agora, espolinhava-se toda, cerrando os dentes, fremindo-lhe a carne em crispações de espasmo, ao passo que a outra, por cima, doida de luxúria, irracional, feroz, revoluteava, em corcovos de égua, bufando e relinchando, e metia-lhe a língua tesa pela boca e pelas orelhas, e esmagava-lhe os olhos, debaixo dos seus beijos lubrificados de espuma, e mordia-lhe o lóbulo dos ombros, e agarrava-lhe convulsivamente o cabelo, como se quisesse arrancá-lo aos punhados. Até que, com um assomo mais forte, devorou-a num abraço de todo o corpo, ganindo ligeiros gritos, secos, curtos, muito agudos, e afinal desabou para o lado. Exânime, inerte, os membros atirados num abandono de bêbado, soltando de instante a instante um soluço estrangulado. A menina voltará a si e torcera-se logo em sentido contrário à adversária, cingindo-se rente aos travesseiros e abafando seu pranto, envergonhada e corrida. A impudica, mal orientada ainda e sem conseguir abrir os olhos, procurou animá-la, ameigando-lhe a nuca e as espáduas. Mas Pombinha parecia inconsolável, e a outra teve de erguer-se a meio e puxá-la como uma criança para o seu colo, onde ela foi, ocultando o rosto, a soluçar baixinho. Não chores assim, meu amor. Pombinha continuou a soluçar. Vamos! Não quero ver-te deste modo. Estás zangada comigo? Não volto mais aqui. Nunca mais! Exclamou por fim a donzela, desgalgando o leito para vestir-se. Vem cá! Não sejas ruim. Ficarei muito triste se estiveres mal com a tua negrinha. Anda! Não me feches a cara. Deixe-me. Vem cá, Pombinha. Não vou. Já disse. E vestia-se com movimentos de raiva. Léonie saltara para junto dela e pôs-se a beijar-lhe, à força, os ouvidos e o pescoço, fazendo-se muito humilde, adulando-a, comprometendo-se a ser sua escrava, e obedecer-lhe como um cachorrinho, contanto que aquela tirana não se fosse assim zangada. Faço tudo, tudo, mas não fiques mel comigo. Ah! Se soubesse como eu te adoro! Não sei. Largue-me. Espera. Que amolação. Oh! Deixa de tolice. Escuta, por amor de Deus. Pombinha acabava de encasar o último botão do corpinho, e repuxava o pescoço e sacudia os braços, ajustando bem a sua roupa ao corpo. Mas Léonie caíra-lhe aos pés, enleando-a pelas pernas e beijando-lhe as saias. Olha! Ouve! Deixa-me sair. Não! Não hás de ir zangada, ou faço aqui um escândalo dos diabos. E que mamãe já acordou com certeza. Que acordasse. Agora a meretriz defendia a porta da alcova. Oh! Meu Deus! Deixe-me sair. Não deixo, sem fazermos as pazes. Que aborrecimento! Dá-me um beijo. Não dou. Pois então não sais. Eu grito. Pois grita. Que me importa? Arrede-se daí, por favor. Faz as pazes. Não estou zangada, creia.
Estou indisposta. Não me sinto boa. Mas eu faço questão do beijo. Pois bem, está aí. E beijou-a. Não quero assim. Foi dado de má vontade. Pombinha deu-lhe outro. Ah! Agora bem. Esperam nada. Deixa arranjar-me. É um instante. Em 3 tempos, lavou-se ligeiramente no bidê, endireitou o penteado defronte. Do espelho, no movimento rápido de dedos, empoou-se, perfumou-se e enfiou. Camisa, anágua e penteador, tudo com a expedição de quem está habituada a vestir-se muitas vezes por dia. E, pronta, correu uma vista de olhos pela menina. Desenrugou-lhe a saia, consertou-lhe melhor os cabelos e, readquirindo seu ar tranquilo de mulher ajuizada, tomou-a pela cintura e levou-a vagarosamente até a sala de jantar, para tomarem vermute com gasosa. O jantar foi às 6:30. Correu frio, não tanto por parte de Pombinha, que, aliás, se mostrava bem incomodada, como porque Dona Isabel, dormindo até o momento de a chamarem para a mesa, sentia-se aziada com foie gras. A dona da casa, todavia, não se forrou a desvelos e fez por alegrá-las rindo e contando anedotas burlescas. Ao café apareceu Juju, que a criada levará a passear desde logo depois do almoço, e uma afetação de agrados levantou-se em torno da pequerrucha. Léonie pôs-se a conversar com ela, falando como criança, dizendo-lhe que mostrasse a Dona Isabel o seu papatinho novo. Mais tarde, no terraço, enquanto fumava um cigarro, tomou a mão de Pombinha e meteu-lhe no dedo um anel com diamante cercado de pérolas. A menina recusou o mimo, formalmente. Foi preciso a intervenção da velha para que ela consentisse em aceitá-lo. Às 8 horas retiraram-se as visitas, seguindo direitinho para a estalagem. Durante toda a viagem Pombinha parecia preocupada e triste. Que tens tu? Perguntou-lhe a mãe 2 vezes. E de ambas a filha respondeu: nada. Aborrecimento. No pouco que dormiu essa noite, que foi a do baralho com a polícia, teve sonhos agitados e passou mal todo o dia seguinte, com molezas de febre e dores no útero. Não arredou o pé de casa, nem para ver os destroços do conflito. A notícia do defloramento e da fuga de Florinda, como a da loucura da velha marciana, produziu-lhe grande abalo nos nervos. Na manhã imediata, a despeito de fazer-se forte, torceu o nariz ao pobre almoço que Dona Isabel lhe apresentou carinhosa. Persistiam-lhe as dores uterinas, não vivas, mas constantes. Não teve ânimo de pegar na costura, e um livro que ela tentou ler, foi por várias vezes repelido. Às 11 para o meio-dia era tal o seu constrangimento e era tal o seu desassossego entre as apertadas paredes do número 15, que, malgrado os protestos da velha, saiu a dar uma volta por detrás do cortiço, à sombra dos bambus e das mangueiras. Uma irresistível necessidade de estar só, completamente só, uma aflição de conversar consigo mesma, a apartava no seu estreito quarto sufocante, tão tristonho e tão pouco amigo. Pungia-lhe na brancura da alma virgem um arrependimento, incisivo e negro das torpezas da antivéspera. Mas, lubrificada por essa recordação, toda a sua carne ria e rejubilava-se, pressentindo delicias que lhe pareciam reservadas para mais tarde, junto de um homem amado. Dentro dela balbuciavam desejos, até imudos e adormecidos, e mistérios desvendavam-se no segredo do seu corpo, enchendo-a de surpresa e mergulhando-a em fundas concentrações de êxtase. Um inefável quebranto afrouxava-lhe a energia e distendia-lhe os músculos, com uma embriaguez de flores traiçoeiras. Não pôde resistir, assentou-se debaixo das árvores, um cotovelo em terra, a cabeça reclinada contra a palma da mão. Na doce tranquilidade daquela sombra morna, ouvia-se retinir distante a picareta dos homens da pedreira e o martelo dos ferreiros na forja, e o canto dos trabalhadores ora mais claro, ora mais duvidoso, acompanhando o marulhar dos ventos, ondeava no espaço, melancólico e sentido, como um coro religioso de penitentes. O calor tirava do capim um cheiro sensual. A moça fechou as pálpebras, vencida pelo seu delicioso entorpecimento, e estendeu-se de todo no chão, de barriga para o ar,
braços e pernas abertas. Adormeceu. Começou logo a sonhar que em redor ia tudo se fazendo de um cor-de-rosa. A princípio muito leve e transparente, depois mais carregado, e mais, até formar-se em torno dela uma floresta vermelha, cor de sangue, onde largos tinhorões rubros se agitavam lentamente. E viu-se nua, toda nua, exposta ao céu, sob a tépida luz de um sol embriagador, que lhe batia de chapa sobre os seios. Mas, pouco a pouco, seus olhos, posto que bem abertos, nada mais enxergavam do que uma grande claridade palpitante, onde o sol, feito de uma só mancha reluzente, oscilava como um pêndulo fantástico. Entretanto, notava que, em volta da sua nudez alourada pela luz, iam-se formando ondulantes camadas sanguíneas, que se agitavam, desprendendo aromas de flor, e, rodando o olhar, percebeu, cheia de encantos, que se achava deitada entre pétalas gigantescas, no regaço de uma rosa interminável, em que seu corpo se atufava como em ninho de veludo carmesim, bordado de ouro, fofo, macio, trescalante e morno. E suspirando, espreguiçou-se toda num enleio de volúpia ascética. Lá do alto o sol a fitava obstinadamente, enamorado das suas mimosas formas de menina. Ela sorriu para ele, requebrando os olhos, e então o fogoso astro tremeu e agitou-se, e, desdobrando-se, abriu-se de par em par em duas asas e principiou a fremir, atraído e perplexo. Mas de repente, nem que se de improviso lhe inflamassem os desejos, precipitou-se lá de cima agitando as asas, e veio, enorme borboleta de fogo, adejar luxuosamente em torno da imensa rosa, em cujo regaço a virgem permanecia com os peitos franqueados. E a donzela, sempre que a borboleta se aproximava da rosa, sentia-se penetrar de um calor estranho, que lhe acendia, gota a gota, todo o seu sangue de moça. E a borboleta, sem parar nunca, doidejava em todas as direções, ora fugindo rápida, ora se chegando lentamente, medrosa de tocar com as suas antenas de brasa a pele delicada e pura da menina. Esta, delirante de desejos, ardia por ser alcançada e empinava o colo. Mas a borboleta fugia. Uma sofreguidão lúbrica, desensofrida, apoderou-se da moça. Queria a todo custo que a borboleta pousasse nela, ao menos um instante, um só instante, e a fechasse num rápido abraço dentro das suas asas ardentes. Mas a borboleta, sempre doida, não conseguia deter-se. Mal se adiantava, fugia logo, irrequieta, desvairada de volúpia. Vem, vem, suplicava a donzela, apresentando o corpo. Pousa um instante em mim. Queima-me a carne no calor das tuas asas. E a rosa, que tinha ao colo, é que parecia falar e não ela. De cada vez que a borboleta se avizinhava com as suas negaças, a flor arregaçava-se toda, dilatando as pétalas, abrindo seu pistilo vermelho e ávido daquele contato com a luz. Não fujas! Não fujas! Pousa um instante. A borboleta não pousou, mas, num delírio, convulsa de amor, sacudiu as asas. Com mais ímpeto e uma nuvem de poeira dourada desprendeu-se sobre a rosa, fazendo a donzela soltar gemidos e suspiros, tonta de gosto sob aquele eflúvio luminoso e fecundante. Nisto, Pombinha soltou um ai formidável e despertou sobressaltada, levando logo ambas as mãos ao meio do corpo. E feliz, e cheia de susto ao mesmo tempo, a rir e a chorar, sentiu o grito da puberdade sair-lhe afinal das entranhas, em uma onda vermelha e quente. A natureza sorriu-se comovida. Um sino, ao longe, batia alegre às 12 badaladas do meio-dia. O sol, vitorioso, estava pino e, por entre a copagem negra da mangueira, um dos seus raios descia em fio de ouro sobre o ventre da rapariga, abençoando a nova mulher que se formava para o mundo. Pombinha ergueu-se de um pulo e abriu de carreira para casa. No lugar em que estivera deitado o capim verde ficou matizado de pontos vermelhos. A mãe lavava Tina, ela chamou-a com instância, enfiando cheia de alvoroço pelo número 15. E ai, sem uma palavra, ergueu as saias do vestido e expôs a Dona Isabel as suas fraldas ensanguentadas. Veio
Perguntou a velha com um grito arrancado do fundo d'alma. A rapariga meneou a cabeça afirmativamente, sorrindo feliz e enrubescida. As lágrimas saltaram dos olhos da lavadeira. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Exclamou ela, caindo de joelhos defronte da menina e erguendo para Deus o rosto e as mãos trêmulas. Depois abraçou-se às pernas da filha e, no arrebatamento de sua comoção, beijou-lhe repetidas vezes a barriga e parecia querer beijar também aquele sangue abençoado, que lhes abria os horizontes da vida, que lhes garantia o futuro. Aquele sangue bom, que descia do céu, como a chuva benfazeja sobre uma pobre terra, esterilizada pela seca. Não se pôde conter. Enquanto Pombinha mudava de roupa, saiu ela ao pátio, apregoando aos quatro ventos a linda notícia. E, se não for a formal oposição da menina, teria passeado em triunfo a camisa ensanguentada, para que todos a vissem bem e para que todos a adorassem, entre hinos de amor, que nem a uma Verônica sagrada de um Cristo. Minha filha é mulher. Minha filha é mulher. O fato abalou o coração do cortiço. As duas receberam parabéns e felicitações. Dona Isabel acendeu velas de cera à frente do seu oratório, e nesse dia não pegou mais no trabalho, ficou estonteada, sem saber o que fazia, a entrar e a sair de casa, radiante de ventura. De cada vez que passava junto da filha dava-lhe um beijo na cabeça e em segredo recomendava-lhe todo o cuidado. Que não apanhasse umidade, que não bebesse coisas frias, que se agasalhasse o melhor possível e, no caso de sentir o corpo mole, que se metesse logo na cama. Qualquer imprudência poderia ser fatal. O seu empenho era pôr o João da Costa, no mesmo instante, ao corrente da grande novidade e pedir-lhe que marcasse logo o dia do casamento. A menina entendia que não, que era feio, mas a mãe arranjou um portador e mandou chamar o rapaz com urgência. Ele apareceu à tarde. A velha convidará a gente para jantar. Matou 2 galinhas, comprou garrafas de vinho e, à noite, serviu, às 9 horas, um chá com biscoitos. Nênem e a das dores. Apresentaram-se em trajos de festa, fez-se muita cerimônia, conversou-se em voz baixa, formando todos em volta de Pombinha uma solicita cadeia de agrados, uma respeitosa preocupação de bons desejos, a que ela respondia sorrindo comovida, como que exalando da frescura da sua virgindade um vitorioso aroma de flor que desabrocha. E a partir desse dia Dona Isabel mudou completamente. As suas rugas alegraram-se, ouviam-na cantarolar pela manhã, enquanto varria a casa e espanava os móveis. Não obstante, depois do tremendo conflito que acabou em navalhada, uma tristeza ia minando uma grande parte da estalagem. Já se não faziam as quente-noitadas de violão e dança ao relento. A Rita andava aborrecida e concentrada. Desde que Jerônimo partiu para a ordem, Firmo fora intimado pelo vendeiro a que lhe não pusesse, nunca mais, os pés em casa, sob pena de ser entregue à polícia. Piedade, que vivia a Darais, carpindo a ausência do marido, ainda ficou mais consumida com a primeira visita que lhe fez ao hospital. Encontrou-o frio e sem uma palavra de ternura para ela, deixando até perceber a sua impaciência para ouvir falar da outra, daquela maldita mulata dos diabos, que, no fim de contas, era a única culpada de tudo aquilo e havia de ser a sua perdição e mais do seu homem. Quando voltou de lá, tirou-se à cama, a soluçar sem alívio, e nessa noite não pôde pregar olho, senão já pela madrugada. Um negro desgosto comia-a por dentro, como tubérculos de tísica, e tirava-lhe a vontade para tudo que não fosse chorar. Outro que também, coitado, arrastava a vida muito triste, era o Bruno. A mulher, que a princípio não lhe fizera grande falta, agora o torturava com a sua distância. Um mês depois da separação, o desgraçado já não podia esconder o seu sofrimento e ralava-se de saudades. A bruxa, a pedido dele, tirou a sorte nas cartas e disse-lhe misteriosamente que Leocádia ainda o amava. Só Dona Isabel e a filha andavam deveras satisfeitas. Essas sim, nunca tinham tido uma época tão boa e tão esperançosa. Pombinha abandonara o curso de dança. O noivo ia agora visitá-la, invariavelmente, todas as noites,
Chegava sempre às 7 horas e demorava-se até às 10. Davam-lhe café numa xícara especial, de porcelana. Às vezes jogavam a bisca, e ele mandava buscar, de sua algibeira, uma garrafa de cerveja alemã, e ficavam a conversar os três, cada qual defronte do seu copo, a respeito dos projetos de felicidade comum. Outras vezes o Costa, sempre muito respeitador, muito bom rapaz, acendia o seu charuto da Bahia e deixava-se cair numa pasmaceira, a olhar para a moça, todo embebido nela. Pombinha punha alegrias naqueles serões com as suas garrulices de pomba que prepara o ninho. Depois do seu idílio com o sol, fazia-se muito amiga da existência, sorvendo a vida em haustos largos, como quem acaba de sair de uma prisão e saboreia o ar livre. Volvia-se carnuda e cheia, sazonava que nem uma fruta que nos provoca o apetite de morder. Dona Isabel, ao lado deles, toscanejava do meio para o fim da visita, traçando cruzes na boca e afugentando os bocejos com voluptuosas pitadas da sua insigne tabaqueira. Fixado o dia do casamento, o assunto inalterável da conversa era o enxoval da noiva e a casinha que o Costa preparava para a lua de mel. Iriam todos três morar juntos, teriam cozinheiro e uma criada que lavasse e engomasse. O rapaz trouxera peças de linho e de algodão, e ali, a luz amarela do velho candeeiro de querosene, enquanto a mãe talhava camisas e lençóis, a filha cosia valentemente numa máquina que lhe oferecerá o noivo. Uma vez, eram 2 da tarde, ela pregava rendas numa fronha de almofada, quando Bruno, cheio de hesitações, a coçar os cabelos da nuca, pálido e mal asseado, disse-lhe, encostando-se à ombreira da porta: ora, nhã Pombinha, tinha-lhe um servicinho a pedir, mas vós Messizinha, anda agora tão tomada com seu enxoval e não há de querer dar-se amaços. Que queres tu, Bruno? É nada, é que precisava que vós Messizinha me fizesse uma carta. Perraquele diabo. Mas já se vê que não tem cabimento. Fica PRAL depois. Uma carta para tua mulher, não é? Coitada! É mais doida do que ruim. Pois se a gente até dos brutos tem pena. Pois está servido. Queres para já? Não vale estorvar. Continue seu servicinho. Eu volto PR outra vez. Não. Anda cá, entra. O que se tem de fazer, faz-se logo. Deus lhe pague. Vós Messizinha é mesmo um anjo. Não sei a quem se. Chegue a gente ao depois que já lhe não tivermos cá. E continuou a louvar a bondade da rapariga, enquanto esta, toda serviçal, preparava numa mesinha redonda os seus apetrechos de escrita. Vamos lá, Bruno. Que queres tu mandar dizer a Leocádia? Diga-lhe, antes de mais nada, que aquilo que quebrei dela, que dou outro. Que ela fez mal em quebrar também o que era meu, mas que fecha os olhos. Águas passadas não movem moinho. Que sei que ela agora está desempregada e aos paus, que está a dever para mais de mês na estalagem, mas que não precisa dar cabeçadas, que me mande cá o senhorio, que me entendo com ele. Que acho bom que ela deixe a casa da crioula onde come, porque a mulher já se queixou e já disse, a quem quis ouvir, que aquilo lá não era ponto de vadios e mulheres de má vida, que ela, se tivesse um pouco de tino, nem precisava estar às migalhas dos outros, que eu na forja fazia para trazer de barriga cheia e mais aos filhos que Deus mandasse. Principiava a tomar calor. Que a culpada de tudo isto é só ela e mais ninguém. Tivesse um bocado de juízo e não precisava envergonhar a cara. Por aí. Isso já está dito, Bruno. Pois arrame-lhe outra vez a ver se ela toma brio. E que mais? Que lhe não quero mal, nem lhe rogo pragas, mas que é bem feito que ela amargue um pouco do pão do diabo, para ficar sabendo que uma mulher direita não deve olhar senão para seu marido, e que, se ela não fosse tão maluca, já aí vai você repetir ainda uma vez a mesma cantiga. Mas diga-lhe sempre, tenha paciência, nhã Pombinha, que ainda estaria aqui, comigo, como dantes, sem aguentar repelões de estranhos. Adiante, Bruno, diga-lhe. E interrompeu-se. Ora, que mais ele tinha a dizer? Coçou a cabeça. Veja, Bruno, você é quem sabe o que precisa escrever à sua mulher. Diga-lhe.
Não se animava. E diga-lhe. Não lhe diga mais nada. Posso então fechar a carta? Está bom, resmungou o ferreiro, decidindo-se. Vá lá, diga-lhe que. E houve um silêncio, no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase que, no entanto, era a única ideia que o levava a dirigir-se à mulher. Afinal, depois de coçar mais vivamente a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluços. Diga-lhe que, se ela quiser tornar para minha companhia, que pode vir. Eu esqueço tudo. Pombinha, impressionada pela transformação da voz dele, levantou o rosto e viu que as lágrimas lhe desfilavam duas a duas, três a três, pela cara, indo afogar-se-lhe na moita cerdosa das barbas. E, coisa estranha, ela, que escrevera tantas cartas naquelas mesmas condições, que tantas vezes presenciara o choro rude de outros muitos trabalhadores do cortiço, sobressaltava-se agora com os desalentados soluços do ferreiro, porque, só depois que o sol lhe abençoou o ventre, depois que nas suas entranhas ela sentiu o primeiro grito de sangue de mulher, teve olhos para essas violentas misérias dolorosas, a que os poetas davam bonito nome de amor. A sua intelectualidade, tal como seu corpo, desabrochara inesperadamente, atingindo de súbito, em pleno desenvolvimento, uma lucidez que a deliciava e surpreendia. Não há comovera tanto a revolução física como que naquele instante o mundo inteiro se despia à sua vista, de improviso esclarecida, patenteando-lhe todos os segredos das suas paixões. Agora, encarando as lágrimas do Bruno, ela compreendeu e avaliou a fraqueza dos homens, a fragilidade desses animais fortes, de músculos valentes, de patas esmagadoras, mas que se deixavam encabrestar e conduzir humildes pela soberana e delicada mão da fêmea. Aquela pobre flor de cortiço, escapando à estupidez do meio em que desabotoou, tinha de ser fatalmente vítima da própria inteligência. A míngua de educação, seu espírito trabalhou à revelia e atraiçoou-a, obrigando-a a tirar da substância caprichosa da sua fantasia de moça ignorante e viva a explicação de tudo o que lhe não ensinaram a ver e sentir. Bruno retirou-se com a carta. Pombinha pousou os cotovelos na mesa e tulipou as mãos contra o rosto, a cismar nos homens. Que estranho poder era esse, que a mulher exercia sobre eles, a tal ponto que os infelizes, carregados de desonra e de ludíbrio, ainda vinham covardes e suplicantes mendigar-lhe o perdão pelo mal que ela lhes fizera? E surgiu-lhe então uma ideia bem clara da sua própria força e do seu próprio valor. Sorriu. E no seu sorriso já havia garras. Uma aluvião de cenas, que ela jamais tentará explicar e que até as jaziam, esquecidas nos meandros do seu passado, apresentavam-se agora nítidas e transparentes. Compreendeu como era que certos velhos respeitáveis, cujas fotografias Léonie lhe mostrará no dia que passaram juntas, deixavam-se vilmente cavalgar pela loureira, cativos e submissos, pagando a escravidão com a honra, os bens, e até com a própria vida, se a prostituta, depois de os ter esgotado, fechava-lhes o corpo. E continuou a sorrir, desvanecida na sua superioridade sobre esse outro sexo, vaidoso e fanfarrão, que se julgava senhor e que, no entanto, fora posto no mundo simplesmente para servir ao feminino, escravo ridículo que, para gozar um pouco, precisava tirar da sua mesma ilusão a substância do seu gozo, ao passo que a mulher, a senhora, a dona dele, ia tranquilamente desfrutando seu império, endeusada e querida, prodigalizando martírios que os miseráveis aceitavam, contritos, a beijar os pés que os deprimiam e as implacáveis mãos que os estrangulavam. Ah! Homens! Homens! Sussurrou ela de envolta com um suspiro, e pegou de novo na costura, deixando que o pensamento vadiasse à solta, enquanto os dedos iam maquinalmente pregando as rendas naquela almofada, em que a sua cabeça teria de repousar para receber o primeiro beijo genital. Num só lance de vista, como quem apanha uma esfera entre as pontas de um compasso, mediu com as antenas da sua perspicácia mulheril toda aquela esterqueira, onde ela, depois de se arrastar por muito tempo como larva, um belo dia acordou borboleta à luz do sol.
e sentiu diante dos olhos aquela massa informe de machos e fêmeas, a comichar, a fremir concupiscente, sufocando-se uns aos outros. E viu o Firmo e o Jerônimo atassalharem-se, como dois cães que disputam uma cadela da rua, e viu Miranda, li defronte, subalterno ao lado da esposa infiel, que se divertia a fazê-lo dançar a seus pés seguro pelos chifres, e viu Domingos, que, fora da venda, furtando horas ao sono, depois de um trabalho de barro, e perdendo o seu emprego e as economias ajuntadas com sacrifício, para ter um instante de luxúria entre as pernas de uma desgraçadinha irresponsável e tola, e tornou a ver o Bruno a soluçar pela mulher, e outros ferreiros e hortelões, e cavouqueiros, e trabalhadores de toda espécie, um exército de bestas sensuais, cujos segredos ela possuía, cujas íntimas correspondências escrevera dia a dia, cujos corações conhecia como as palmas das mãos, porque a sua escrivaninha era um pequeno confessionário, onde toda a salsugem e todas as fezes daquela praia de despejo foram arremessadas espumantes de dor e aljofradas de lágrimas. E na sua alma enfermiça e aleijada, no seu espírito rebelde de flor mimosa e peregrina criada no monturo, violeta infeliz, que um estrume forte demais para ela atrofiara, a moça pressentiu bem claro que nunca daria de si ao marido que ia ter. Uma companheira amiga, leal e dedicada, pressentiu que nunca o respeitaria, sinceramente como a um ser superior por quem damos a vida, que nunca lhe votaria entusiasmo, e por conseguinte nunca lhe teria amor, desse de que ela se sentia capaz de amar alguém, se na terra houvera homens dignos disso. Não o amaria. De certo, porque o Costa era como os outros, passivo e resignado, aceitando a existência que lhe impunham as circunstâncias, sem ideais próprios, sem temeridades de revolta, sem atrevimentos de ambição, sem vícios trágicos, sem capacidade para grandes crimes. Era mais um animal que viera ao mundo para propagar a espécie, um pobre diabo enfim que já adorava cegamente e que mais tarde, com ou sem razão, derramaria aquelas mesmas lágrimas, ridículas e vergonhosas, que ela vira decorrendo em quentes camarinhas pelas ásperas e maltratadas barbas do marido de Leocádia. E não obstante, até então, aquele matrimônio era o seu sonho dourado, pois, agora, nas vésperas de obtê-lo, sentia repugnância em dar-se ao noivo, e, se não fora mãe, seria muito capaz de dissolver o ajuste. Mas, daí a uma semana, a estalagem era toda em rebuliço desde logo pela manhã. Só se falava em casamento, havia em cada olhar um sanguíneo reflexo de noites nupciais. Desfolharam-se rosas à porta da Pombinha. Às 11 horas parou um carro à entrada do cortiço com uma senhora gorda, vestida de seda cor de pérola. Era a madrinha que vinha buscar a noiva para a igreja de São João Batista. A cerimônia estava marcada para o meio-dia. Toda esta formalidade embatucava os circunstantes, que se alinhavam imóveis defronte do número 15, com as mãos cruzadas atrás, o rosto paralisado por uma comoção respeitosa. Alguns sorriam, enternecidos. Quase todos tinham os olhos ressumbrados d'água. Pombinha surgiu à porta de casa, já pronta para desferir o grande vôo, de véu. E Grinalda, toda de branco, vaporosa, linda, parecia comovida, despedia-se dos companheiros atirando-lhes beijos com seu ramalhete de flores artificiais. Dona Isabel chorava como criança, abraçando as amigas, uma por uma. Deus lhe põe a virtude, exclamou a machona, e que lhe dê um bom parto. Quando vier a primeira barriga, a noiva sorria, de olhos baixas. Uma fímbria de desdém toldava-lhe a rosada candura de seus lábios. Encaminhou-se para o portão, cercada pela bênção de toda aquela gente, cujas lágrimas rebentaram afinal, feliz cada um por vê-la feliz e em caminho da posição que lhe competia na sociedade. Não, aquela não nascerá para isto, sentenciou Alexandre, retorcendo o reluzente bigode. Seria lástima se a deixassem ficar aqui. O velho Libório, cascalhando uma risada decrépita, queixou-se de que o Maganão do Costa lhe passará a perna roubando-lhe a namorada. Ingrata! Ele que estava disposto a fazer uma asneira. Nênem deu uma corrida até a noiva, na ocasião em que esta chegava à
carruagem e, estalando-lhe um beijo na boca, pediu-lhe com empenho que se não esquecesse de mandar-lhe um botão da sua grinalda de flores de laranjeira. Diz que é muito bom para quem deseja casar. E eu tenho tanto medo de ficar solteira. É todo o meu susto.